Boa noite de volta aqui, vai ser a última tentativa de live hoje. O tema desta live hoje é sobre tricologia, tá? É terapia de crescimento para cílios e sobrancelhas. É possível recuperar? Sim, com algumas terapias é possível recuperar. Eu vou começar essa live já. Eu vou deixar ela salva por 24 horas e depois eu vou tirar do ar, tá bom? Então, assim, aproveitem ao máximo por todo o conhecimento que eu vou passar aqui, porque tem muito conteúdo de curso, tá bom? Então, as sobrancelhas, elas são tão importantes quanto os olhos na identificação facial, né? Se nós estamos sem sobrancelhas, né, você fica com uma expressão muito diferente. Eu queria ter colocar, eu quero colocar amanhã nos stories, eu vou colocar algumas ilustrações, né, de pessoas com sobrancelhas e sem sobrancelhas, por conta de algum problema que ela teve, enfim, para vocês terem essa noção de como a sobrancelha realmente ela faz aí uma grande diferença na vida da pessoa. E muitas vezes a pessoa ela tem um problema sério de alguma doença autoimune que vem prejudicar realmente, né, esse fator aí. Então vamos lá. Sobrancelhas preenchidas e cílios volumosos, eles tornam o olhar e a expressão muito mais atraente. Por isso que deu um boom aí, né? Não só no Brasil como no mundo, né? Essa técnica de extensão de cílios, tanto de sobrancelha, ela ocorreu fora do Brasil e de 2 anos para cá, isso tem crescido muito. Assim, a questão, você tem que cuidar dos cílios e das sobrancelhas, por quê? Porque se você tem as sobrancelhas mais volumosas, oi Shirley, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você tem as sobrancelhas mais preenchidas, os cílios volumosos, vai ficar mais harmônico, vai ficar mais atraente. E não é só por esse fator, né? Ele tem um fator de proteção, por quê? Tanto os cílios e sobrancelhas, ele tem a perspiração da luz solar, né? Então, de acordo com quanto mais volume você tem, ele vai ter essa perspiração de luz solar, né? Então, ele vai proteger também. Tem a questão da autoestima, da confiança, da expressão, aquela comunicação não verbal, porque é através dos olhos, né? E desse olhar, né? Dessa parte, tá travando muito. Minha internet tá ruim. Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Deixa eu ver aqui. Melhorou, pessoal? Diga aí pra mim se melhorou. Como é que tá o retorno pra vocês? Oi, Jaqueline, seja bem-vinda, tudo bem? Então, eu tava falando aqui sobre a questão das sobrancelhas, né, e cílios. Eles têm uma função de proteção, né, tanto da luz solar, né, quanto da autoestima, confiança, não verbal. Ah, que bom, Dai, obrigada. Então, tem também todo o impacto psicoemocional com a infelizmente, né, hipotricose dos cílios e sobrancelhas. Quando a pessoa ela tem esse tipo de problema, há um impacto, né? Se você perde cílios e sobrancelhas, emocionalmente você não está bem. E graças a Deus, as técnicas têm evoluído. Nós temos as extensões de cílios, nós temos designers, né, que hoje nós fazemos com
alguns processos químicos, que é o brow lamination, e aí vem a tintura e vem todo um desenho por cima. Obrigada, me avisa assim, tá? Então aí vem tudo isso para ajudar, né, elevar o autoestima. Nós temos dentro da tricologia dos fios, né, na verdade eles têm ciclos de crescimento de pelos, né? Eles não crescem indevidamente. Então, a duração de cada fase do ciclo, ela depende muito da localização do pelo. A velocidade de crescimento... Ai, você sabe que eu estou linda assim por conta de filtro, né? Essa hora não dá, né, Luciana? Então, vamos lá. A velocidade de crescimento do pelo, ela depende muito da sua localização, tá? Seja se ela estiver na fase anágena, que é a primeira fase do fio, né? Então ela tá numa fase de crescimento, aí dentro do folículo piloso, né? Então é aquela fase que ela tá lá no bulbo, né? Na papila dérmica, na matriz germinativa, ela tá começando a se formar lá na papila dérmica, né? Na matriz germinativa, e através desses capilares sanguíneos, eles vão me dar um pelo melhor ou não, né? Através desse bulbo capilar. Uma coisa bem interessante, então nós temos a fase anágena, passamos para a fase catágena, que já aparece, né, o pelinho, né, saindo da pele, então essa já é a fase catágena. Nós temos, dentro do crescimento dos cílios e sobrancelhas, nós temos também a fase telógena, e nós temos a fase exógena, que vem com a anágena. A exógena é a fase quando o pelo ele está sendo expulso e vem dando espaço para um novo pelo ser formado, né? Que aí no caso é um baby, ele volta lá para a fase anágena, a fase inicial. Então esse pelo, esse baby, ele vai empurrando, e aí por isso tem a fase exógena, que é a fase de expulsão. E aí é uma queda natural que acontece aí com os fios, tá bom? Então nós temos a primeira fase, anágena, catágena, telógena, e a exógena vindo com a anágena, tá bom? Essas são as fases de crescimento aí do pelo. Falando aqui um pouquinho de raio-x dos cílios, tá? Eles são feitos em camadas. Então, quando você pega o teu cílio, ele não tem uma só camadinha, ele pode ter de 5 a 6 camadas na pálpebra superior, tá? E ele pode ter de 3 a 4 camadas na pálpebra inferior. Isso é algo comprovado, tá? Algo cientificamente comprovado. O número de fios que nós temos, né, na pálpebra superior, ele é em torno de 90 a 160, mas eu vou ser bem sincera, a minha filha, ela tem mais de 200 fios. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui fazer extensão de cílios nela, eu cheguei a contar. Ai, quando passou de 200 eu parei, sério, ela tem mais de 200 fios num único cílio, né? Então, tem gente aí que tem muito mais, mas a média é de 90 a 160. E nós temos uma média de 75 a 80 pelos, né, na pálpebra inferior. A velocidade de crescimento desses fios é de 0,08 milímetros a 0,22 milímetros ao dia. Essa é a velocidade de crescimento dos cílios, tá? E o comprimento normal de um cílio é de 6 a 10 milímetros para os pálpebra superior e de 6 a 8 milímetros para a pálpebra inferior. Eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo como é que está? Vamos lá, vou continuar aqui. A duração do ciclo de crescimento dos fios na fase anágena é de 4 a 6 semanas. Na fase telógena, ela é de 2 a 4 meses, tá? Então, assim, qual é o percentual de cílios, Roseli, em cada fase? Há um estudo que diz que a fase anágena
é em torno de 41% para as pálpebras superiores e de 15% para a pálpebra inferior. Obrigada, Shirley. E na fase telógena é de 60% para a pálpebra superior e 85% para a pálpebra inferior, tá? Deu para vocês entenderem o percentual, né, em cada fase. Então, na fase anágena eu tenho 41% na pálpebra inferior e 60% na pálpebra inferior, ok? Vamos lá. A velocidade de crescimento das sobrancelhas é de 0,12 a 0,16 milímetros ao dia. O comprimento do fio, né, no caso da sobrancelha, é de 1 a 1,5 centímetros. A duração do ciclo de crescimento do fio, né, da sobrancelha, é em torno de 3 a 5 meses. Então, assim, eu tenho a duração do ciclo de crescimento, no caso das sobrancelhas, anágena, 6 semanas, catágenas, 3 semanas, de 2 a 3 semanas, telógena, de 2 a 3 meses, e o percentual de cada fase para as sobrancelhas é de 10% na anágena e na telógena é de 90%, tá bom? Alguma dúvida até aí? Como eu disse, hoje o tema será todo sobre tricologia dos fios e os tratamentos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, né? Então, existem alguns erros que as pessoas acabam fazendo muito, né? E muitas vezes você fazer uma extensão de cílios, um lash lifting, um brow lamination, isso vai fazer com que a pessoa, ela não faça com tanta frequência, tá? Um dos maiores problemas que as pessoas têm, principalmente tempo quando realmente está muito seco, é coçar os olhos, né? Você ficar coçando os cílios e sobrancelhas. Isso realmente ele traz um problema muito sério, tá? Porque vai fazer com que as mãos, tudo bem que agora a gente está utilizando muito álcool e gel, lava mais vezes, tá? Mas a mão é um lugar que a gente coloca em vários lugares. Você leva essa mão para coçar, automaticamente você vai fazer com que comece a causar pequenas irritações e causar um bichinho chamado Demodex, né? Então você começa a levar sujidade para essa região, o que vai prejudicar aí o crescimento, né, natural dos seus cílios e sobrancelhas. Então a gente tem que evitar. Então a gente precisa higienizar adequadamente os cílios e sobrancelhas, lavar todos os dias, de preferência 2 vezes ao dia, com sabonete neutro, lave mesmo, esfregue o máximo que você puder, vem, seca, e a gente evita esse bichinho, porque o Demodex, para quem não conhece, é um bichinho que ele se alimenta dos restos, né, de pele dos nossos cílios e sobrancelhas. Então, à noite, o que ele faz? Ele vem, vai comendo, né, todo o resto de pele, e ele, por não ter orifício, o que ele faz? Ele eclode. Então, às vezes a gente vê aquelas remelinhas, aquelas coisas amarelas, nada mais é do que esse bichinho eclodido, tá? Então, assim, é um negócio, um serzinho que tá lá, né? Vários seres que estão lá nos seus cílios e sobrancelhas. Então, higienização é super importante, ok? Então, vamos aos cuidados diários. Outro cuidado que a gente precisa ter com cílios e sobrancelhas, tá? É utilizar uma pigmentação específica, né, para cílios e sobrancelhas. Não pode ser qualquer produto. Eu tingi meu cabelo aqui, né, com uma tinta de cabelo e acho que ela pode tingir as minhas sobrancelhas. Não, não pode. Existe produto específico para cílios e sobrancelhas, tá? Então, vamos procurar utilizar o cílio, a tinta específica. Como eu já disse aqui em outra live, eu gosto de utilizar a Prizer, eu gosto de utilizar a Tuya. Vamos lá. Depois quero saber da temperatura da sala. Você tem que estar bastante frio e se não tiver tão frio, os fios podem cair mais rápido?
Não, Jaqueline, o que que acontece? O crescimento do seu fio, né, do fio natural da cliente, ela não vai interferir com a temperatura do ambiente. Se você estiver falando das extensões de cílios, é claro que hoje em dia existem adesivos aí que você pode estar numa temperatura de 22 até 28 graus e você vai trabalhar muito bem ele, tá? Vai depender muito da forma que você acopla esse fio aos seus cílios naturais, tá? Então, assim, o que pode cair mais rápido é você não fazer uma boa acoplagem, tá? Das extensões você tá falando, é não fazer uma boa acoplagem e aí da falsa colagem. De repente você está iniciando nesse momento, você pega uma cola que ela é de secagem rápida, de meio segundo, de meio a um segundo. Então, se você está iniciando agora, você pega uma cola mais lenta, que vai ser de 3 a 5 segundos para secar, tá bom? Você precisa se atentar a isso e claro que a temperatura. Trabalhe com colas específicas, tá? Então, assim, se você está começando, trabalhe com cola mais lenta. Se você já é uma profissional que faz algo mais rápido, aí você vai trabalhar com uma cola de secagem de meio segundo a um segundo, e aí ok. O que vai determinar é a forma de você acoplar os fios. Isso é o que determina, tá bom? Então, vamos voltar lá. 4 anos ainda, nossa, você tá há muito tempo, tá há muito tempo, então já trabalha com uma cola de meio segundo, e é isso. Então, voltando lá a falar sobre tricologia, esse assunto é muito importante, principalmente para quem usa extensão de cílios, para as pessoas que têm o problema de ficar coçando, por nada, Jaqueline. Se tiver outras dúvidas, pode perguntar, eu sabendo aqui respondo, tá? A tricologia, ela veio para agregar, porque assim, as pessoas têm um problema de ficar, sabe, arrancando as extensões ou coçando e com isso vai tendo a má formação dos pelos, um mau pensamento, né, na hora de, eu vou arrancar aquele pelinho, não tira com a profissional. Isso faz com que os pelos passem a hibernar e eu preciso fazer o que então? Com esse pelo, eu preciso nesse momento fazer algum estímulo para que esse pelo volte a crescer, ele passe da fase que está hibernando para uma fase que veio a ser produtiva e fazer com que essa matriz germinativa comece a trabalhar para novos pelos serem formados, tá bom? Então assim, a gente tem, voltando lá, a gente tem que utilizar tintas específicas para cílios e sobrancelhas. Como eu já disse, tem a Pricer, tem a Tuya, são tintas excelentes. Não são as mais baratas, mas assim, duram muito, muito. Então, assim, vale super a pena o investimento, tá bom? Então, vamos lá. Arrancar excessivamente os seus pelos das sobrancelhas é um dos erros que nós temos, né? A questão do mau pensamento vai fazer com que o pelo hiberne e nem venha crescer. Dentro da tricologia, a gente consegue estimular, sim, fazer com que esses pelos cresçam, tá? Então, a partir do momento que eu pinço errado, coço, arranco as extensões, arranco o fio, eu tenho a perda ou a diminuição da densidade dos fios, tá? Ou de cílios e sobrancelhas. Existe também um problema que chama madrose. Depois vocês procurem aí, madrose, tá? Ela é a perda total ou diminuição dos cílios e das sobrancelhas. E a pessoa realmente ela fica com a estima dela, a autoestima dela lá embaixo. Então, assim, o que nós podemos fazer dentro da tricologia para ajudar uma pessoa com esse problema, tá? Existe também pessoas que têm hipotireoidismo, né? O que causa de fato a hipertricose? Pessoas que têm doenças autoimunes, como pessoas que passaram pelo câncer, pessoas que têm o hipotireoidismo. Existem infinitas doenças que fazem com que as pessoas realmente percam esses pelos, né? Então, eu posso estimular isso de alguma forma ou existe uma outra forma
de trazer essa autoestima para sua cliente. Dentro da tricologia, a gente ensina isso, não só com estímulos, mas uma forma de você micropigmentar, fazer um designer com uma tinta oxidativa, tudo isso vai fazer com que você melhore aí a autoestima da pessoa, ok? Vamos lá. Eu vou falar aqui. Queda de cílios pós-extensão, isso pode ocorrer. A tricolomania, que eu já falei, né? Que é a pessoa que vem arrancando aí os pelo de cílios e sobrancelhas, isso é um problema. Isso é uma doença até, né? A pessoa tem mania de ficar puxando. Isso realmente é um problema sério, tá? A alopecia aerata, então a pessoa, ela começa a ter falhas, né? Tanto nos cílios quanto nas sobrancelhas. E aí, sim, eu posso estimular isso de alguma forma, tá? Como eu já disse, o hipo ou hipertireoidismo, ele também vai fazer com que você tenha uma diminuição de cílios e sobrancelha, desses pelos. Às vezes a pessoa lá, oi Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma pessoa tá teve uma cicatriz na infância, né? Ou, sei lá, aconteceu algum problema, ela fez uma cicatriz e naquela cicatriz não nasce mais pelo. O que eu devo fazer? Você vai aprender dentro da tricologia que existe meios de você melhorar esse visual aí e fazer alguns estímulos para crescer, tá? Tem a alopécia também, que é fibrosante, frontal, aquela alopécia que a pessoa chega a ter essa parte grossa, né? Que é uma fibrose mesmo, ocorre uma fibrose. Luciana, pois é, existe muita coisa aí, né? A ausência de folículos pilosos constitucional também faz com que você não tenha pelo, porque se você não tem um folículo piloso, como é que você vai ter pelo, né? Então, quando é pouco provável que os pelos e sobrancelhas, né, eles respondem, né? Eles não vão responder ao tratamento na ausência desses folículos, né? Então, é pouco provável que eles não respondam ao tratamento, ok? Métodos de disfarces para hipotricose nas sobrancelhas. Então, assim, eu tenho alguns métodos de disfarces que é muito importante vocês indicarem aí para as suas clientes. Então, tem a maquiagem, que é feita com lápis, sombra ou gel, tá? E tem a micropigmentação ou uma coloração oxidativa. Eu não indico a rena, e eu já disse. Bianca, seja bem-vinda, doutora Roseli. Obrigada, Bianca. Então, aí assim, existem métodos de disfarces, né, que a gente faz, que é através de maquiagem com lápis, sombra, gel, a tinta oxidativa. Eu não utilizo a rena, porque eu já disse que eu tô maravilhosa assim só porque eu tô com filtro, tá, Bianca? Eu não utilizo a rena pelo simples fato que eu acho que ela entope os poros, ela deixa os seus pelos mais fracos. E se você utiliza algum método como o Brow Up, né, que é o Brow Lamination, ele vai emborrachar os fios. Então eu não utilizo rena, tá? Não indico rena para ninguém. E um método um pouco mais invasivo é a micropigmentação. Aí, ok, muita gente faz a micropigmentação, ok? Então vamos lá. Existem transplantes, que aí não é o nosso caso, nós não podemos trabalhar com transplantes, mas saibam que existe transplante sim para sobrancelhas, tá? Vamos lá. O que precisa ser feito para que o crescimento dos cílios e sobrancelhas sejam estimulados, tá? Então agora a gente vai entrar aqui numa parte que compete a nós fazer, tá? Profissionais aqui da área do embelezamento do olhar. Então, assim, existem terapias de estímulo de crescimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento chamado Latisse, tá? Inclusive hoje ele vem com um aplicador, ele vem com um bastãozinho para você aplicar só naquela região, tá? Assim, ele
Eu não gosto muito de indicar ele, tá? Mas para vocês conhecerem, eu quero que vocês saibam que existe esse medicamento Latisse. Eu não indico porque ele pode ocasionar, se a pessoa, né, que você indicar, ela não souber passar direito, ela pode causar um problema nos olhos, né, de mudança de cor, mudança na pele. Minha avó diz que se passar babosa, cresce. Babosa é um santo remédio, né? Quem sou eu para discutir com a sua avó? Então, assim, existe esse tratamento com a Latisse, mas nós precisamos ter aí um certo cuidado. E para que você veja resultado, você precisa ter aí 9 meses, né, de uso diário, uma gota em cada sobrancelha, para que você tenha o resultado desejado, tá? Realmente cresce. Pode ter certeza que cresce. Aí eu indico mais ele para sobrancelha do que para os cílios, porque aí quando você mexe com a parte dos cílios, né, já é uma parte muito próxima aqui da região dos olhos, aí eu já não gosto de indicar esse produto, tá? Eu prefiro ir para outras questões. Mas vamos lá, a Latisse, o que ele faz? Ele induz a fase anágena em folículos telógenos e prolonga a fase anágena. Ele aumenta a espessura do pelo, quer dizer, ele aumenta aquela dimensão, né? As dimensões da papila dérmica também. E estimula a melanogenese por estímulo, tá? Da enzima trisonase. Ok? Deu para vocês entenderem? Depois, qualquer coisa, vocês voltam aí. Então, é isso, basicamente, que a Latisse faz. Existem alguns riscos, tá? Que eu, sinceramente, que é a mudança da íris, da cor do olho, e ele muda também, fica um tom amarelado. Então, na minha opinião, eu sou muito reticente aí para uso para os cílios, tá? Para sobrancelhas, ok, para os cílios, não, ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Existe também um outro medicamento que é o minoxidil. Esse, acredito que a maioria conhece, tá? Então, ele tem alguns mecanismos de ação, que é induzir a fase anágena em folículos telógenos, tá? Mulheres grávidas podem fazer micropigmentação, doutora? Bianca! Olha, agora você me pegou, viu, Bianca? Micropigmentação eu não sei, mas assim, olha, se elas quiserem fazer extensão de cílios comigo, eu faço. Se elas quiserem fazer brow up comigo, eu faço, tá? Então, assim, não tem contraindicação para fazer brow up e nem, que é o brow lamination, e nem, como se diz, a extensão de cílios. Não tem. Então, ok, devido à química, ok, perfeito, ó, que bom, aí, ó, as meninas respondendo. Tá, então vamos lá, falando do minoxidil. Ele induz a fase anágena em folículos telógenos, ok? Prolonga a fase anágena, aumenta a velocidade de divisão celular e promove uma vasodilatação. Então, ele vai promover uma vasodilatação no bulbo capilar, né? Vai fazer com que aumente essa divisão celular e pelos novos sejam formados aí através dessa vasoconstrição, vasodilatação que vai acontecer, ok? Então, o minoxidil ele serve para isso. A solução do minoxidil ela tem que ser em 2%, uma gota sobre as sobrancelhas 2 vezes ao dia por 16 semanas, ok? Deu para vocês entenderem aí? Qualquer coisa vocês voltem, tá? Lá para ver. Existem tratamentos cosméticos, tá? A marca Quem Disse Berenice, ela lançou um produto
que é um sérum de crescimento para sobrancelhas. Ela diminui falhas, né? Isso é o que o cosmético, ele, como se diz, ele tá dizendo que pode acontecer, tá? Então, assim, a gente espera que realmente aconteça. Ele diminui as falhas das sobrancelhas em até uma promessa, tá? Em até 50%. Os resultados são visíveis em até 30 dias. Essa é a promessa da Quem Disse Berenice para um sérum de crescimento para as sobrancelhas, ok? Então, os ativos deles são aloe vera, provitamina B5, que é o pantenol, e o extrato de alga. Ele já vem com uma base para você aplicar nos cílios e sobrancelhas, tá? Então, a promessa deles é que você tenha resultados visíveis aí em 50% e no máximo aí 30 dias. Eu não sei, eu não testei, mas... Ah, eu sou aqui de São Paulo, Dai. E você? Eu sou aqui de São Paulo, capital. Voltando lá para cosméticos, tá? Existe um gel fixador estimulante para a sobrancelha da marca Marina Schmidt, tá? O uso é de 1 a 2 vezes ao dia. Ingredientes que contém nele: pantenol, tá? Contém polipepídeos e contém aloe vera. Então, acho que é bacana vocês testarem, são algo que vocês podem indicar para suas clientes, mas dentro do curso de tricologia eu ensino vocês manipularem fórmula magistral. Balneário Camboriú, Santa Catarina, olha que legal, deve estar um friozão aí, né? São Paulo tá frio, se bem que hoje eu estou assim, ó, normal de camisa, mas ontem eu estava toda encapuzada, mas acredito que aí no sul deve estar fazendo muito frio, né? Então, assim, como eu disse, essa marca da Marina Schmidt, que é um gel fixador estimulante para sobrancelhas, ele tem a queratina hidrolisada, ele tem ceramida, ele tem pantenol, ele tem aloe vera, ele tem ácido hialurônico, que é um preenchedor natural maravilhoso, ele tem chá verde, enfim... Acho que é super válido a gente testar e conhecer, tá? A promessa dele é que em até 45 dias você tem um resultado de até 50%, ok? Existe também um outro sérum de crescimento para cílios e sobrancelhas, que é da marca Atriz, que você utiliza aí de 1 a 2 vezes por dia, e o resultado, a promessa dele é que em 90 dias você tem aí um crescimento, né, impulsionado, prolongado do ciclo de vida dos cílios. Então, vamos fazer, né, uso desses cosméticos aí que eles estão, né, deixando para nós. Então, e existe também uma fórmula magistral que eu particularmente gosto, eu tenho utilizado tanto para cílios e sobrancelhas das minhas clientes, que aí eu faço um spa da sobrancelha, eu venho com algumas argilas especiais para fazer todo uma questão de esfoliação. Depois da esfoliação com argila eu entro com óleos essenciais, aí você vende como um tratamento mesmo para sua cliente, tá? Aí você deixa de oferecer um cosmético e falar assim, olha, vamos fazer um tratamento aqui na sua sobrancelha? E aí você agrega valor ao teu serviço, tá? A partir do momento que você oferece algo a mais para ela, como uma terapia com argilas, óleos essenciais e uma fórmula magistral que você vai mandar manipular, colocando a tua logo na embalagem, e ela vai levar para casa feliz da vida. Você já pode oferecer o tratamento já incluindo isso, ok? Oi, Dayana, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente está falando aqui sobre tricologia e eu vou falar agora um pouquinho sobre ativos cosméticos para prescrição da fórmula magistral, ok? Então, dentro desses ativos, eu gosto de colocar a vitamina D, o pantenol, né? A vitamina B5, eu coloco o extrato de aloe vera, eu coloco a biotina, que é a vitamina H, é excelente.
adenosina, eu coloco silício, cafeína, que é um vasoconstrutor. Aí existem alguns ativos de crescimento, que é o VEGF e o BFGF. São ativos que eu coloco nessa fórmula magistral, existe um percentual para cada uma delas, aonde você vai oferecer como algo a mais, tá? Uma fórmula que você fazendo a prescrição correta, inclusive para cabelo, se você quer vender microagulhamento, você pode vender para o teu paciente, levar e passar todos os dias no cabelo, tá? A diferença é gigante, o negócio acontece mesmo, tá? Existem outros ativos, né? Uma outra fórmula que você faz com chá verde, com Renedesil, com glicerina, com anagilene e tricogene, ok? Então, assim, nós precisamos respeitar o nosso limite de atuação profissional. Por isso, quando eu falo lá do Lattice, eu tenho muita preocupação com relação a ele. Então, assim, ok para as sobrancelhas, mas para os cílios, por estar mais próximo da região dos olhos e por ele poder provocar uma alteração de cor, eu não indico, tá? Ele vai aumentar a pressão dos olhos, tudo bem que hoje já fizeram com a intenção, sim, de crescimento de cílios e sobrancelhas. Existe até aquela embalagem que vem com como se diz, uma escovinha mesmo para que você passe de forma correta. Mas é algo que eu fico reticente. O efeito é rápido, aí em 30 dias você vê uma diferença de 50%, mas nós temos que respeitar esse limite nosso de atuação profissional, né? Médico, paciente e nós aqui, profissionais do embelezamento do olhar, tá bom? Terapias com argilas. O que a argila ela vem com algo que vem beneficiar, né, no caso? No caso da esfoliação, ela é um incremento da permeação desses ativos que nós vamos colocar, tá? A absorção do excesso de oleosidade, se a pele é mais seborreica, se ela tem, né, essa dermatite seborreica, tudo isso, existe uma argila para cada tipo de pele que você vai passar e vai fazer com que o tratamento seja muito mais eficaz, ok? Então, a argila ela vai servir para esfoliar e ajudar na permeação dos ativos, ok? Quando eu faço um tratamento com argila, a duração é de mais ou menos 15 minutos, a frequência da pessoa, né, da tua paciente no teu espaço é de uma vez por semana, e o número de sessões é de no mínimo 8 a 16 sessões. Você tem que vender um pacote, tá? Não adianta você vender uma terapia de argila, essa pessoa pagar apenas uma vez e não voltar mais. Você não vai ver o resultado. Ela precisa estar com você, dependendo do caso, de 8 até 16 semanas, uma vez por semana, ok? Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre a terapia de argilas e os óleos essenciais e óleos vegetais carreadores, tá? Então, os óleos essenciais e óleos vegetais carreadores, eles são anti-inflamatórios, eles são antioxidantes, eles vão estimular a circulação sanguínea, eles vão dar estímulos ao crescimento do pelo. E o cuidado com óleos essenciais, eles não devem ser usados com fotoexposição, tá? Então a cliente ela vai ter que sair de lá do teu espaço, você limpando bem e já com um protetor solar, ok? Ela não pode sair lá com aquele óleo essencial e sem protetor solar. Tem que você fez toda a terapia lá no máximo de 15 minutos com argila, óleo essencial, passou, permeou, limpou, passa um protetor solar para evitar com que ela tenha um risco de dermatite, ok? Então assim, ó, óleos vegetais carreadores. Nós temos óleo de abacate, amêndoa, jojoba, semente de uva, girassol, rosa mosqueta. Esses são os carreadores. Óleos essenciais, nós temos, né, aí para fazer o tratamento, alecrim,
menta, lavanda, tomilho, cedro e melaleuca, ok? Duração, como eu disse para vocês aqui, é de no máximo 15 minutos, uma vez por semana, de 8 a 16 sessões, tá? Tem tratamento a laser, mas eu não vou entrar nessa questão do laser. Eu fiz o curso de tricologia, aprendi a utilizar laser, enfim, mas eu não vou passar para vocês isso, tá? Eu vou falar talvez sobre um microagulhamento. Tá, terapia combinada para estímulo do crescimento de sobrancelhas, tá? Por qual técnica começar, né? Ai, menta eu também adoro. Eu adoro menta e lavanda. Amo esses dois, tá? Alecrim também. Amo alecrim. Amo, tá? Então, assim, na terapia combinada para estímulos de crescimento de sobrancelhas e cílios, tá? Principalmente das sobrancelhas, qual é a técnica que eu devo começar? Existe uma ordem correta? Bom, se você quer oferecer eu acho que aí no meu caso aqui eu faço com argila, venho com óleos essenciais e passo a fórmula magistral para que ela mande manipular ou eu mesmo manipulo e ela compra esse produto de mim, tá? Dependendo do caso dela, se for um caso muito mais grave, o que eu recomendo? Fazer o microagulhamento, tá? A vantagem do microagulhamento na caneta é que você tem a regulagem do tamanho, tá? A área de aplicação ela é delimitada e o menor custo por aplicação. Então, assim, é muito tranquilo fazer o microagulhamento, tá? Ele vai estimular a comunicação celular, produção do GF endógeno, né? Desperta o folículo piloso que está hibernando, né? Então, assim, o microagulhamento ele tem muito disso, não só ele, mas a terapia também com argila e as fórmulas magistrais, ela vai fazer com que aquele folículo que está hibernando, ele volte a produzir, né, e fazer um novo pelo aí, ser formado, ok? Meninas, da minha parte, acho que hoje era isso. Tem uma contraindicação no caso do microagulhamento, tá? Se a pessoa ela faz uso de anticoagulantes, se ela tem dificuldade na cicatrização ou se ela tem uma cicatrização hipertrófica ou tem facilidade de ter queloide, tá? Então, esses são os problemas aí para microagulhamento. Fora isso, não tem nada mais contraindicado. Vocês têm alguma dúvida com relação à terapia? Depois eu vou passar para vocês, numa outra live, já até vou falar aqui alguma coisinha, tá, para vocês. Vou mostrar na prática. Momento. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vocês podem pegar uma cubeta ou uma vasilhinha assim de louça, tá? Eu gosto muito. Então, eu gosto de utilizar muito a argila verde, porque a argila verde, ela é para uma pele mista a oleosa. Essa argila, ela dá uma excelente esfoliação. Então,
nas sobrancelhas. Eu vou pegar mais ou menos meia colher. Vou colocar aqui pra vocês. Vai, uma colherzinha de café, tá? Vou colocar água e deixar numa consistência como se fosse de um ketchup. Então, ketchup. Aqui dentro, tá vendo, ó? Ele ficou numa consistência aqui de ketchup. Aqui dentro eu posso colocar óleo essencial ou não. Rô, vou ter que sair, mas amei. Salva essa live. Pode deixar, Bianca, vou deixar salva. Então, assim, ó, a consistência de ketchup, eu posso colocar óleos essenciais aqui ou não. Uma diquinha que eu dou, tá? Antes de eu colocar um óleo essencial, tipo de lavanda, que eu gosto muito, e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse óleo do Terra, que é um estimulante, tá? Pro crescimento também. Eu posso colocar aqui dentro para fazer a esfoliação, antes de utilizar aquele óleo essencial, esse produto aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Dá para vocês verem? É Depantenol Provitamina B5, tá? Você pode colocar duas gotinhas, tá? E você pode utilizar também o óleo de rícino, tá? Esse é bem conhecido. Vai misturar. Vai passar nas sobrancelhas, eu vou fazer aqui, ó, na prática pra vocês, tá? Passar nas duas. Tô linda, né? Isso aqui é um tratamento que vocês vão oferecer aí para sua cliente. Roseli, em média, quanto eu devo cobrar para fazer o tratamento? Lembrando que é pacote, tá? Esse tratamento não deve sair por menos que R$30 a sessão, tá? Não pode sair por menos que isso. Então, assim, eu vou deixar ele começar a secar, eu não deixo secar totalmente. Quando ele começar a craquelar, eu começo a fazer uma leve esfoliação com gaze, tá? E já venho limpando. Deixa eu... Lembrando que vocês têm que usar gaze estéreo, ok? Gaze estéreo. Nós estamos trabalhando com saúde, tá? Então, isso é muito importante. Essa marca de argila que eu utilizo aqui é da Água Natural. Dura muito, muito, muito. Então, meninas, comprem que vocês vão amar. Óleo essencial do Terra de Lavanda, maravilhoso. Esse produto aqui, que é um pantenol, né, com vitamina B5, e o óleo de rícino. Vocês podem, eu coloquei nessa argila o depantenol, tá? E aí, na outra vez que ela vier, você vai colocar o óleo de rícino, mas sempre usando um óleo essencial, fazendo uma estimulação depois, aqui que eu tirar a argila, ok? Vou tirar a argila agora. Ó. Então, eu venho fazendo uma leve
esfoliaçãozinha, tá? Eu não deixei secar totalmente, porque senão a gente não vai ter tempo aqui nessa live. Não vou ficar aqui até que horas, né? Então eu venho, faço uma leve esfoliação, limpo bem essa região e venho fazendo uma esfoliaçãozinha. Pronto. Aí, o que eu faço agora? Venho, seco bem essa região, assim, com pequenas batidinhas, sem esfregar. E passo o óleo essencial. Eu vou usar aqui o de lavanda. Aí eu vou utilizar com... Só um momentinho. Vou utilizar com um cotonete, tá? Aí, ó, vale vocês dar uma esfregadinha para ajudar a entrar aqui no folículo piloso, ok? Feito isso, peça para sua cliente ter o hábito de escovar todos os dias, porque a escovação também estimula o crescimento, tá? Vai estimular lá o folículo piloso. Ó, fiquei com a sobrancelha linda, né? Fala sério. Ai, Deus. Entenderam? Feito isso, você não pode deixar a sua cliente sair com um óleo essencial sem utilizar um protetor solar, porque senão pode dar uma dermatite nela, ok? Então, vamos colocar protetor solar. Eu gosto de utilizar esse da Rock, ele é sequinho, então... Aí você pode passar no rosto inteiro, mas eu vou passar só na sobrancelha aqui para vocês verem o grande final, tá? A cliente vai sair completa. Esse é um dos tratamentos dentro da tricologia que a gente ensina para que você recupere o bulbo capilar e faça com que pelos novos sejam formados, que os pelos possam ser engrossados, venham pelos mais grossos, ok? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não tem perguntinha mais. Meninas, o que eu tinha para passar para vocês sobre tricologia hoje era isso, tá? A semana que vem nós teremos mais lives, fiquem de olho. Na verdade, assim, eu tô pensando essa semana aí, vou colocar uma enquete para vocês, gostaria que vocês votassem. O que vocês acham das lives acontecerem mais cedo, né? Esse horário é muito tarde ou um horário bacana? E, bom, e no geral é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, foi de coração que eu passei todo esse conhecimento aqui para vocês, essa informação, que é muito valiosa, né? E aproveitem ao máximo. Tô olhando aqui, tem gente me chamando. Ok, meninas? Beijos, fiquem com Deus. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas, tá? Não mais.
porque como eu disse, essa live é praticamente metade do curso que eu fiz de tricologia, tem muita informação importante. Depois vocês olhem, revisem a live, porque só 24 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.